No Agenda 47 de hoje, você vai ver ameaça de chamar o ICE durante uma discussão em um aeroporto dos Estados Unidos gera investigação. Uma mulher detida pelo ICE após desembarcar de um voo doméstico. Um imigrante mexicano decide deixar voluntariamente o país após relatar momentos de terror durante uma abordagem policial. E ainda, Newark rompe relações com o Citizens Bank por ligações da empresa no setor de detenção de imigrantes. Em New Jersey, investiga uma falha que registrou milhares de não-cidadãos como eleitores. Trump recebe o presidente do Líbano e a tensão no Oriente Médio faz o petróleo disparar. A Casa Branca destaca a presença de Donald Trump e Melania Trump na final da Copa do Mundo 2026. O Agenda 47 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47. Hoje é 22 de julho de 2026, quarta-feira. O Agenda 47 é um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o mandato do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Claro que sempre destacando os impactos diretos nas nossas comunidades e também na política norte-americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Para todos os Estados Unidos e Canadá, você pode nos assistir pela SPT Television SIC Internacional. Para o mundo inteiro, você nos vê na SPT Plus, um stream que você pode fazer o download na sua Smart TV, no seu smartphone e assistir aonde estiver. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Uma discussão no Aeroporto Internacional de São Francisco ganhou uma repercussão nacional depois que uma funcionária da United Airlines teria ameaçado chamar a imigração contra um passageiro que é cidadão americano. Júlio Varela, de origem mexicana, tentava corrigir um erro na passagem da própria filha para viajar ao Canadá, quando, após quase 3 horas de espera, gravou o atendimento. No vídeo, a funcionária diz que poderia chamar o ICE e afirma que ele não age como um cidadão. A United Airlines afirmou que abriu uma investigação para apurar o caso. A família conseguiu embarcar, mas Varela afirma que ficou com medo de enfrentar problemas ao retornar aos Estados Unidos. Confira. Maybe we should call ICE on you. You gonna call ICE on me? Oh, say that again. Say that again. Maybe you need to be, because you don't act like a citizen. Get away. Who are you Get calling away. me? Hello. You gonna call ICE on me? Get away. Say that Get again. away. She said she's gonna call ICE. Call ICE on me. I dare you to call ICE on me. Call ICE on me, lady. Call ICE on me. You want the police to get Yeah, I involved want I want ICE, like she said. Call ICE on me. Call ICE on I me. cannot hear you. Say it again. See, it's weird. Say it again. You need to get Say you it need again to if you leave. got some guts, Get it out lady. my face. Say it again. Get out my face. Say it again. Get out my Say it face. again. You're fired. You're getting fired. You gonna get You away. get fired. You get fired, and I'm suing you now. Because you're a racist as hell. You're a racist. You're a racist. You said no. You lazy and you're rude. You told me to go get ICE. Call ICE. What are you waiting for? Get away. What are you waiting for? Get away. What are you waiting for? Get away. What are you waiting for? Come on. What are you Get waiting away. for? You need to call ICE. Wait. You're a Get racist. away. United Airlines has a racist customer service lady. She's lazy as hell. You're lazy and you're rude and you're a racist. You're a racist. What's your name tag? Let me get your name tag. You're a racist. Sir, You're do you super know what racist. this is gonna be? You're super racist, baby. Don't worry. Go to your mom. Baby, go to mom. Go to mom. You're I've been here racist. trying to help you. Get that No, phone out my you didn't face. help nothing. And don't touch me. Em um outro caso, em um aeroporto, uma mulher identificada apenas como Chantal foi detida por agentes do ICE logo após desembarcar de um voo doméstico no Aeroporto Internacional de Denver, no estado do Colorado. Segundo familiares e apoiadores, ela foi retirada da ponte de embarque e levada para um centro de detenção da agência. Uma campanha de arrecadação afirma que a Chantal estava legalmente nos Estados Unidos com autorização de trabalho e um pedido de asilo em andamento e que os recursos serão usados para custear sua defesa jurídica. Até o momento, o ICE não divulgou um posicionamento oficial sobre o caso, que segue
segue repercutindo e levando os questionamentos sobre os procedimentos adotados pelo ICE, principalmente em aeroportos e em voos domésticos. The lawyer's outside. I am not impeding anything. I am standing away from you. I'm asking you for her lawyer. We're going to be very nice to you and talk to you very kindly and with respect. You don't have to look at me. You don't have to say anything. You're right. Chantal, She say doesn't have nothing. to- she don't Say have to nothing, anything. Chantal. Say nothing at all. Offer them nothing. Show them nothing. And furthermore, I'm I'm- going to advise you. You're interfering with a federal I'm law not. warrant. I'm standing right I will here. charge you with 18 I'm not USC in your way. 111. I'm not in your way. I'm standing out of your But way. You can continue on. No, I'm just going to stand here. I'm not in your way at all. Okay, thank you. I'm not in your way. We're going this way. Okay. Yeah. She's right outside the door, Chantal. And she's right outside, and that's fine. You can. We're going to close the door, Hey! and you're going to continue on. No, I don't have to do that. You don't have to. Chantal, You can stop. get off Where the are plane. you? Help! Help! Help us! Hey, you guys, come help us! ICE is here. Help us! Help us! No, don't show me in. Back up, please. I don't Back have up, to. please. No, stop. No, I'm not going to do that. You Come on this side. That's fine. You're allowed to record their faces. You're allowed to record them. You're allowed to record them. Very nice. And we're being very I respectful. don't give a fuck if you're being nice. sorry. Fuck you. Okay. Come on. This is fucking evil, and you should be ashamed of yourself. Who gives a fuck if you're being polite? Fuck you. I'm gonna just give you a heads up. Shut up. If you're on this flight, No. speak to them like that. You will not board this flight. What, you like ICE? You were into ICE? You like ICE? You don't have to defend The him. pilot is very well aware. I don't care what the pilot is aware of. But you have a choice right now. You can either get on the plane. Wait, and you're not in continue charge on. of me. No, not of you. But You're you not in are. charge of me. I'm just gonna say you can make a choice. No, I'm not talking to you. You should be ashamed of yourself. Everybody, this man is harassing a woman. He arrested her for nothing. Fuck you. Fuck ICE. Fuck ICE. Fuck ICE. Um imigrante mexicano que decidiu deixar voluntariamente os Estados Unidos após uma abordagem policial no Arizona revelou os momentos de terror que viveu durante a prisão. Jesus Ortiz Vasquez afirma que acreditou que seria morto pelos agentes naquele momento. Inclusive, ele disse que pensou que eles iriam atirar nele. Depois do episódio, ele decidiu retornar ao México por medo de novas detenções e da política imigratória mais rígida do governo de Donald Trump. El 27 de junio, cuando Jesús Ortiz Vázquez fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza tras una parada de tráfico cerca de Salome, Arizona. Las imágenes fueron grabadas por su expareja, quien viajaba con él en la camioneta. Jesús asegura que en ese momento pensó que esos serían los últimos segundos de su vida. Y en ese momento, yo pensé que me iban a disparar. En el video se escucha a un agente gritar "gun", alertando a los demás oficiales de que creía que Jesús tenía un arma. Get tackled. Gun? You got a gun? No, he has no gun. Gracias a Dios no lo hicieron. Si no, ahorita no estuviera hablando. Jesús asegura que ese día venía dormido en el asiento trasero cuando, según su testimonio, oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Arizona detuvieron el vehículo. Minutos después llegaron agentes de la patrulla fronteriza, quienes asumieron el operativo. Where are you from? I'm not answering any question. And I know my right. Las autoridades determinaron que Jesús se encontraba en el país sin estatus migratorio legal y fue trasladado al centro de detención de Eloy. Vivir en ese lugar es inhumano. Jesús ahora se encuentra en el sur de México y afirma que intenta llegar a Tijuana para establecerse lo más cerca posible con sus dos hijos, quienes permanecen en Estados Unidos, pero movilizarse es un reto. Moverme de aquí, después de vivir más de 20 años en Estados Unidos, es difícil moverme de aquí. No tengo ni una identificación como para que se me haga fácil mover. Jesús asegura que decidió contar su historia para denunciar la manera en que, según él, fue tratado durante el operativo. En respuesta a Telemundo Arizona, la patrulla fronteriza aseguró que al llegar los agentes, tanto Jesús como la conductora se negaron a obedecer las órdenes de los oficiales y se mostraron combativos, por lo que fue necesario solicitar apoyo.
E a prefeitura da cidade de Newark, no estado de New Jersey, anunciou o encerramento de todas as contas bancárias mantidas no Citibank, após a instituição ser alvo de críticas por financiar empresas ligadas à rede de centros privados de detenção de imigrantes do ICE. O prefeito da cidade, Ras Baraka, afirmou que mesmo com um saldo de apenas $649, o município decidiu retirar o dinheiro por considerar incompatível manter recursos públicos em um banco associado a operações que, segundo ele, afetam comunidades imigrantes. Dias antes, o Citibank afirmou que encerrará suas relações financeiras com a Deal Group, operadora do centro de detenção Delaney Hall, na cidade de Newark, e com o Core Civic. O banco afirma que a decisão foi tomada por razões comerciais e não por pressões políticas. E o prefeito de New York, Zohran Mamdani, pediu que o governo dos Estados Unidos cumpra o mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em vídeo, Mamdani afirmou que a prefeitura não tem autoridade para efetuar a prisão, mas defendeu que o governo federal execute a ordem judicial. O Tribunal Penal Internacional acusa Netanyahu de supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante o conflito em Gaza. Israel rejeita a competência de cortes desta própria corte do Tribunal Internacional e nega as acusações. O presidente Donald Trump já declarou que Netanyahu não será preso durante uma eventual visita aos Estados Unidos. Vamos conferir agora a fala do prefeito de New York, Zohran Mamdani. Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra, o arquiteto de um genocídio horrível contra o povo palestino. Ele é responsável pelo assassinato de mais de 37 mil pessoas, pela mutilação de dezenas de milhares de crianças, enquanto aqueles que sobrevivem são submetidos a amputações sem anestesia, pelo ataque a hospitais neonatais e centros de maternidade, negando aos recém-nascidos até mesmo a chance de viver, pelas inúmeras pessoas que ele deixou passar fome ao bloquear a chegada de alimentos e ajuda humanitária, pelo fuzilamento de centenas de trabalhadores humanitários e jornalistas. E ainda no mês passado, a ONU confirmou que as crianças palestinas continuam a ser deliberadamente visadas e mortas pelas forças armadas israelenses. Mais de 8 meses após o chamado cessar-fogo, a lista continua e continua. Tudo isso enquanto nós, como americanos, pagamos pelas bombas que matam. Há uma razão pela qual o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra ele. Como seres humanos, passamos gerações construindo um entendimento compartilhado de que existem crimes tão graves que ofendem toda a humanidade. Qualquer pessoa com olhos, com coração, com consciência, deve reconhecer a devastação que ele causou e entender que o seu lugar é perante um tribunal. Como eu disse, concordo com o TPI que Benjamin Netanyahu deve ser preso e julgado por seus crimes, assim como faço com qualquer outra pessoa acusada pelo TPI. A minha administração analisou todos os caminhos disponíveis ao abrigo da lei aplicável para determinar se a cidade de Nova York poderia executar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Se Benjamin Netanyahu viesse aqui, está claro que não temos autoridade legal independente para fazer cumprir este mandado. O governo federal, no entanto, tem, e apelo a que se juntem ao TPI e executem este mandado. Apesar do prefeito de New York ter essa consciência e afirmar que a cidade não tem autoridade legal para prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caso ele participe da Assembleia Geral da ONU em setembro, Mamdani também já havia prometido durante a campanha apoiar o cumprimento desse mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Porém, após análises jurídicas, ele reconheceu que essa decisão cabe só apenas ao governo federal dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos e Israel não reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e chefes de estados costumam ter proteção diplomática durante visitas oficiais durante a Assembleia Geral à ONU. Mesmo assim, Mamdani voltou a dizer que Netanyahu não é bem-vindo em New York e defendeu que Washington reveja sua posição sobre o tribunal. Benjamin Netanyahu is a war criminal. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. There's a number of layers here. The first layer is the International Criminal Court, which has a warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's arrest
related to Israel's prosecution of its war against Hamas in Gaza. However, the United States is not a signatory to the ICC, does not recognize its authority. Israel is not a signatory to the ICC, does not recognize its authority. Then we have the United Nations, which generally protects heads of state as they travel to the UN. Benjamin Netanyahu, in theory, would be protected as he comes to New York that way. And then we get US law because you have issues of federalism. You have President Donald Trump's role as the country's chief diplomat. You have his authority over federal law enforcement. You have New York Mayor Zohran Mamdani and his authority on local law enforcement. It's very marbled and very layered. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. But the overarching theme is that it appears Mayor Mamdani does not have the authority to do this and has said he would act within the bounds of the law. Uma falha no sistema de comissão de veículos automotores de New Jersey registrou, por engano, cerca de 6.600 pessoas que não são cidadãs americanas como eleitores entre junho de 2023 e junho de 2024. Segundo a governadora Mike Sherrill, menos de 400 dessas pessoas chegaram a votar. Ela afirmou que o problema ocorreu na administração anterior e determinou uma investigação, a retirada dos registros feitos de forma incorreta e a substituição da empresa responsável pelo sistema. A governadora também destacou que até o momento não há evidências de que o erro tenha alterado o resultado de qualquer eleição no estado de New Jersey. Vamos conferir um trecho do que disse a governadora de New Jersey. Perguntou se queriam se registrar para votar. No caso deste erro, alguns indivíduos indicaram que não eram cidadãos e não eram elegíveis para votar. Mas o software os registrou de qualquer maneira. O erro no software foi corrigido um ano depois, em junho de 2022. Isso foi há mais de 2 anos. Fiquei sabendo disso na quarta-feira passada e imediatamente ordenei ao meu conselheiro-chefe que iniciasse uma investigação abrangente. Atualmente, a Divisão de Eleições está trabalhando para garantir que qualquer pessoa registrada ilegalmente seja removida. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca o presidente do Líbano, Josep Aoun, e prometeu ampliar o apoio americano ao país. Trump afirmou que Washington já tem planos concretos para fortalecer o exército libanês e ampliar sua presença em áreas antes controladas pelo Hezbollah. Já Aoun agradeceu o apoio dos Estados Unidos e disse que o objetivo é encerrar definitivamente o estado de hostilidade entre Líbano e Israel. A visita acontece em um momento delicado, com tropas israelenses ainda presentes no sul do Líbano e milhares de pessoas deslocadas pelos conflitos recentes. We've already met a couple of times and we've had some good meetings and we are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem, but we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much. No, thank you. Now, really, I would like to thank President Trump, really, and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. And the United States said that it's very important for the Lebanese army to take over the villages that Hezbollah withdrew from. How are you going to help him, and how the CENTCOM is going to be speaking involved about that today. making sure that he will be in the We'll south be speaking as well? about that today with your president, and we have some very concrete plans already in store for that, with others going in and helping. But they're also becoming much more self-sufficient, and we will be speaking about that. That's one of the subjects we're going to be talking about.
E o preço do petróleo voltou a subir forte no mercado internacional e atingiu o maior nível em quase 6 semanas. O barril do tipo Brent chegou a ultrapassar os $95, impulsionado pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Além dos ataques militares, o mercado acompanha com preocupação as ameaças dos rebeldes Houthis contra os navios que transportam petróleo na região do Mar Vermelho. O temor é de que conflitos prejudiquem importantes rotas de exportação do petróleo, reduzindo assim a oferta mundial e pressionando os preços dos combustíveis e da economia global. Oil prices climbed over 4% to a near 6-week high on Wednesday, with Brent crude jumping over $95 a barrel. It comes with growing concerns about disruptions to key Middle Eastern supply routes. That's due to escalating hostilities between the US and Iran and threats to shipping by the Iran-backed Houthi militia in Yemen. The US military said it carried out an 11th consecutive night of attacks on Iran. This came shortly after the Kuwaiti army announced its air defences were intercepting Iranian drones. It means there's renewed conflict over control of the key Strait of Hormuz, while the Houthis have opened up a new front in the war. The Iranian allies have threatened to target vessels carrying Saudi oil in the Bab el-Mandeb Strait and announced a naval blockade of Saudi Arabia. One analyst said market watchers now have a dual strait worry. Bab el-Mandeb has become more important for Saudi crude exports after the US-Iran ceasefire collapsed earlier this month. 3 oil tankers loaded with Saudi crude for China and India made U-turns in the Red Sea on Tuesday and made for the Suez Canal instead. In response to the Houthi threats, Asian refiners are seeking to ship crude oil from Saudi's Red Sea port of Yanbu through the Suez Canal and around Africa. E após a grande final da Copa do Mundo 2026 no estádio MetLife em New Jersey, a Casa Branca publicou um vídeo destacando a presença de Donald Trump e Melania Trump nesta final. E a Casa Branca repercutindo ainda esse grande mundial de futebol aqui nos Estados Unidos, Canadá e México. Realmente foi sensacional e ficou muito bem feito os vídeos aí publicados pela Casa Branca. Vamos conferir agora o que é destaque nos nossos jornais comunitários. Aqui o Brasil News, que traz aqui um destaque sobre imigração, sobre o ICE realizar uma operação em reduto brasileiro na Flórida. A gente sabe que tem os bairros brasileiros lá na Flórida e o ICE andou fazendo batidas por essa região. Olha só quem está aqui, gente. A gente fez uma reportagem com ele aqui no nosso estacionamento aqui da SPT Television. Ele é capa aqui do jornal Brazilian Times. O goiano que cruza 15 países em um Fiat Uno, 1996, e chega a Times Square após 37 mil quilômetros. E ainda não parou por aí. Ele vai pro Alasca. Será que o Uninho aguenta, hein? Isso é valente. Isso é um trator, gente. A operação do ICE termina em confronto com manifestantes em Vermont, no estado de Vermont. Mira cobra ação de autoridades após a morte durante a operação do ICE no Maine, né? A governadora lá. Então, esses aqui são os destaques do Brazilian Times. Claro que se você
for lá no jornal, tem muita coisa aqui dentro do jornal que você pode acompanhar, né? Então, o jornal Brazilian Times, ele está sendo sempre distribuído aí dentro dos comércios brasileiros, nas regiões onde as comunidades são bem efetivas, são bem presentes, tá bom? Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui apresentando o Brasil News e às 6 horas acompanhe o Jornal das 6 com a Beta Marques trazendo também as atualizações do dia para toda a comunidade portuguesa, brasileira. Quem falou português aqui gosta da gente, um fala um português de Portugal, outro fala o português com sotaque brasileiro. O importante é a notícia chegar com credibilidade aí na casa de vocês, tá bom? E siga a gente nas redes sociais, Seaba Brazilian Television no YouTube e também no Instagram. Até mais tarde.